A bruxa de Endor é um personagem enigmático devido ao seu papel como adivinha diante do primeiro rei de Israel, Saul. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo e nas práticas espirituais pagãs, a bruxa de Endor é uma lenda importante que se origina do Antigo Testamento. O diálogo que Saul, o monarca, teve com o falecido Samuel, o último juiz de Israel, gerou grandes controvérsias ao longo da história. Tem envolvido os anciãos das igrejas e alguns cristãos modernos debatendo as questões teológicas levantadas por essa história, que à primeira vista parece afirmar que é possível que os seres humanos possam convocar os espíritos dos mortos por meio da magia. Neste vídeo, você descobrirá a história jamais contada da bruxa de Endor e responderemos à pergunta que muitos se fazem: foi Samuel ou um demônio que falou com Saul? Antes de aprofundarmos neste tópico, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o ícone de notificações para que o YouTube o informe sempre que compartilharmos um novo vídeo. Vamos começar. No relato bíblico, seu nome não é identificado como tal, enquanto o Midrash rabínico afirma que ela se chamava Sofonias. A Bíblia a descreve como a adivinha de Endor. A cidade de Endor é mencionada na Bíblia como pertencente à tribo de Manassés, localizada ao norte de Israel. A adivinha de Endor foi preparada desde tenra idade para atuar como adivinha e, dessa forma, gerar renda. Alguns estudiosos a consideram a bruxa mais influente do Antigo Testamento devido à conexão demoníaca que mantinha com seu mestre, Satanás. Nesse contexto entra o rei Saul, que no final de seus dias, ele tomou uma decisão trágica que o levou a um final trágico, junto com seus filhos. O governo do monarca se caracterizou pela falta de obediência a Deus, o que o levou a perder o trono. O texto bíblico narra o afastamento e a separação de Deus em relação a Saul. Os filisteus lançaram uma campanha militar contra Israel e sitiaram Sunem. Saul, apavorado diante da iminência do ataque do exército filisteu, não sabendo o que fazer, ele consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, porque o monarca buscou a Deus com interesses pessoais e não humilhou o seu coração. Foi então que secretamente recorreu a uma adivinha, mesmo que anteriormente tivesse ordenado a expulsão de todos os encantadores e adivinhos do país. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 8, narra que Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Queridos amigos, observemos o terror que a adivinha sentiu ao ver criaturas sobrenaturais subindo da terra. Se alguém lê cuidadosamente o relato, percebe que Saul não viu realmente Samuel. Foi a adivinha, que possivelmente nunca havia visto Samuel em vida, quem afirmou ter visto um ancião coberto com um manto ou capa. Naturalmente, eles chegaram à conclusão de que essa figura era Samuel. Então essa figura humana respondeu como se fosse Samuel, porque os demônios podem se fazer passar por uma pessoa ou imitá-la. Saul havia se aberto amplamente à influência de Satanás, e este entrou em sua pessoa. Continuemos lendo o relato bíblico, e Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Nestes versículos, vemos mais uma vez que Saul tinha sido abandonado por Deus, e estava desesperado e assustado com o avanço dos filisteus. Continuando com o relato bíblico, então disse Samuel: por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como pela minha boca te disse, e rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor,
e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Foi assim que o rei Saul manteve uma conversa com o suposto Samuel, o juiz já falecido, por meio da adivinha de Endor. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que, de fato, Deus permitiu que Samuel falasse com Saul, alegando a sua vontade soberana e permissiva. No entanto, essa explicação não pode ser sustentada nem é compatível com o restante das Escrituras. Nós rejeitamos abertamente a ideia de que o verdadeiro Samuel tenha falado com Saul através da invocação da adivinha. Essa postura é amplamente respaldada por textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que mostram a sentença divina de que aqueles que praticam a invocação aos mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, declara: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Nestes versículos, vemos que Deus proíbe enfaticamente consultar os mortos. O rei Saul havia sido abandonado por Deus, e no que diz respeito a ele, o céu permanecia em silêncio. Portanto, Saul recorreu ao inferno. Bem, Saul não viu Samuel. Foi a adivinha quem o descreveu. Os demônios podem se passar por uma pessoa e imitar. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Acreditamos que a adivinha era uma fraude. Na realidade, o que apareceu era um demônio. Ela estava controlada e governada por um demônio adivinho, pelo qual um espírito demoníaco se fez passar por Samuel, imitando-o. E não foi o verdadeiro Samuel que apareceu. Deus não mais aparecia e não mais falava com Saul. E o que era ainda pior, Saul havia perdido sua relação com Deus. Os mortos não podem de forma alguma comunicar-se com os vivos, e por isso, esse incidente foi satânico desde o princípio até o fim. Outro ponto a ser analisado neste trecho é a reverência que Saul mostrou diante da aparição de Samuel. Isso nos indica que não era o verdadeiro Samuel, porque se fosse o Samuel real, ele não teria permitido que Saul se prostrasse, pois a prostração é um ato de adoração, e nenhum justo, ou mesmo os anjos, permitem ser reverenciados dessa maneira, uma vez que apenas Deus é digno de ser adorado. Agora, notemos algo importante aqui. As palavras proféticas do suposto Samuel: Amanhã você e seus filhos se unirão a mim. Essa afirmação do suposto Samuel nos mostra que não era realmente Samuel, pois de acordo com a sucessão de eventos e o destino que compartilhariam na eternidade, primeiro, Saul não morreu no dia seguinte, como o suposto Samuel havia afirmado. O embate com os filisteus ocorreu 3 dias depois. Nesse caso, a profecia feita pelo suposto Samuel era falsa. Em segundo lugar, Saul não poderia estar com Samuel após sua morte, pois Saul estava afastado de Deus e tirou a própria vida. Podemos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4 em diante. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O suicídio vai contra a palavra de Deus, portanto, quando Saul se suicidou, ele enfrentou condenação eterna. É importante notar aqui que o suposto Samuel disse a Saul que, amanhã, você se unirá a mim. Mais uma vez, vemos uma falsa profecia do suposto Samuel, já que o verdadeiro Samuel estava no seio de Abraão, enquanto Saul, ao se suicidar, enfrentou condenação eterna. Portanto, não se uniram, como o suposto Samuel afirmou. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Com esses versículos, vemos que Saul pecou contra o Senhor ao consultar a adivinha, em vez de consultar o Senhor. Por essa razão, o Senhor o entregou nas mãos de seus inimigos,
E ele teve um destino trágico. Meus queridos, o trágico fim do rei Saul foi consequência de decisões baseadas na arrogância de seu coração obstinado. Ele perdeu o legado de sua dinastia real. Deus lhe deu muitas oportunidades para corrigir seus erros, mas ele persistiu na desobediência. Portanto, não devemos nos enganar. Deus não faria acordos com Satanás. Devemos notar que enquanto Saul buscava uma palavra de Deus por meio dos profetas, mas Deus permaneceu em silêncio devido ao seu coração não arrependido. Então, como permitiria posteriormente que, por meio de uma adivinha, ele recebesse sua palavra? Isso é contraditório com o caráter de Deus e sua palavra. Portanto, Saul não falou com Samuel, mas com algum demônio. Note-se a imprecisão de sua profecia. Satanás sempre se caracteriza por mesclar mentiras com algumas verdades para gerar confusão. Deus é absolutamente pura verdade. Irmãos, lembrem-se de que a prática de invocar os mortos ou tentar prever o futuro por qualquer meio não é proveitosa e não trará bons resultados para nossas vidas, pois não é aprovada por Deus. Nossa verdadeira responsabilidade consiste em prestar atenção ao nosso presente e em como estamos cultivando diariamente nosso relacionamento com Deus. Quando dependemos de Deus, o futuro não será algo que nos preocupe. Pelo contrário, temos a plena certeza de que Deus sustentará nosso futuro.